Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer de novo estar com vocês esse mês, né? Agora estamos nos vendo mais longamente, né? Espero que vocês tenham tido um bom Dia das Mães a semana passada e que estejam aproveitando dentro do possível esse período tão difícil, né? E eu preparei uma aula hoje para vocês, um pouco diferente, um autor também diferente, e espero que seja útil para vocês. Acho que se tem alguma coisa boa na pandemia, é a possibilidade da gente fazer várias reflexões, a gente poder ver filme, ler e a gente se aprofundar. E é como diz o ditado, né? Vamos fazer um limão, uma limonada desse limão, né? Então a gente tem que aproveitar esse período de reclusão para a gente ter o nosso crescimento mesmo, tá bom? Então vou apresentar para vocês o que eu escolhi, tá bom? Então eu escolhi hoje para falar com vocês esse livro. Acho que deu uma pequena falha, né? Vamos ver. Então, eu escolhi para vocês esse livro, O Segredo Judaico de Resolução de Conflitos, de Problemas, do Newton Bonder, tá? Aí eu vou explicar direitinho para vocês quem ele é, o que é esse livro. É um livro fininho, mas um livro bem difícil, eu já li algumas vezes, bem complexo, mas vale a pena a gente ir lendo, vendo, absorvendo o máximo que a gente puder. Mesmo quando a gente não entender alguma coisa, não se afligir muito. Vamos ver se a gente entende o sentido geral, tá bom? Então, esse autor, eu não conhecia nada dele, eu conheci depois de uma peça de teatro de alguns anos atrás, que eu fui assistir, que chamava Alma e Moral. E uma peça assim muito complexa, muito assim rica de simbologias, achei assim incrível, mas bem difícil também. E outro dia, depois de um tempo aí que eu fui nessa, acho que uns 3 anos atrás nessa peça, eu passando numa livraria, achei o livro chamado A Alma e Moral, desse mesmo autor que nós vamos trabalhar hoje, do Newton Bonder. Então, a peça foi baseada nesse escrito desse livro. E aí eu acabei lendo e para tentar entender um pouquinho melhor a peça, tá? Então eu não conhecia nada do autor. E outro contato que eu tive com ele foi através das páginas amarelas de 2017, naquelas páginas amarelas, ele deu uma entrevista falando proselitismo não, uma reportagem. Então, foram as únicas experiências assim que eu tive com esse autor, tá? Mas é de uma riqueza assim absurda e de uma profundidade, e acho que vocês vão gostar das ideias que eu vou trazer para vocês, tá bom? Sempre importante a gente conhecer gente nova, pessoas que pensam diferente, né? Diferente da gente. Eu estava lendo um livro também que dizia assim, que se você está sentado à mesa com várias pessoas e você é o mais inteligente ali daquela mesa, está na hora de você se retirar e procurar outro lugar onde você possa aprender mais coisas. Então, quando a gente estiver num lugar que a gente acha que já sabe tudo, tem que trocar de mesa, ir para um outro lugar onde a gente possa ser um aprendiz mesmo. Então, eu sou essa criança aprendiz aí que mudei de mesa
e vou conhecer um pouquinho da obra desse autor, tá bom? Então vamos juntos nessa viagem, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver aqui. Então o livro é O Segredo Judaico da Resolução de Problemas, tá? Aí vocês podem marcar aí não precisa ser esse, mas marcar assim as dicas da professora Mara, dicas de leitura, tá? Então, quem é o autor? É esse moço, esse senhor, tem a minha idade, nasceu em 1957, é um jovem senhor, tá bom? Então, vamos ver quem ele é. Ele é um rabino chamado Newton Bonder, perdão. Ele é um escritor, tem 19 livros publicados, ele é reconhecido nacional e internacionalmente como um grande pensador na área de humanidade, na filosofia, na psicologia, na espiritualidade. Ele é um rabino que coordena a congregação judaica no Brasil. Acho que fica no Rio, não sei direito ainda. E ele é doutor em literatura hebraica. Então, é um homem extremamente culto, inteligente, e vale a pena conhecê-lo. Então, vamos ver as ideias. Então, as principais ideias do livro. Então, ele vai dizer que na tradição judaica, a pergunta é tão importante quanto a resposta. Então, isso é muito importante, né? Que a gente está muito apegado a descobrir respostas rápidas, mas a gente tem que aguentar um pouquinho o vazio de não ter resposta pronta ainda para as perguntas. Então, as perguntas têm que ser tão importantes quanto as respostas. Então, isso parece um trocadilho, mas é bem importante a gente prestar atenção mesmo nisso, né? Se a gente está sustentando mais as perguntas. Enquanto ela não vem a resposta, ela fica num vazio ali onde a gente está experimentando as intuições, lendo, vendo, conversando, para ver o que aparece de resposta para essa pergunta. Então, é bem bacana isso. Perdão. Aí as reviravoltas da realidade dependem do raciocínio e da percepção acurada, não apenas da fé. E esse autor, embora ele seja um religioso, ele trabalha muito com a ideia da fé inteligente. O que seria uma fé inteligente? Seria uma fé onde teria muito aprofundamento de conhecimento, de percepção, de leitura da realidade, do contexto. Então, ele faz um alerta, então, para essa fé muito estreita, dogmática, cheia de moral, e que tem uma crítica muito grande a esse comércio, vamos dizer assim, da fé que hoje em dia existe, e leva as pessoas a terem um pensamento mais dogmático, fanático, fundamentalista, muitas vezes, do que um pensamento mais evoluído, abrangente, criterioso, inteligente, né? Então, ele trabalha muito com essa ideia da fé inteligente. E ele vai dizer, não é a inexistência de problemas, mas sim a possibilidade de entendê-los em sua dimensão e complexidade, que abre as portas para uma vida melhor. Então, ele vai sempre estar dizendo isso, que os problemas vão chegar, as dificuldades vão chegar, a gente não precisa nem ir atrás delas, elas que vêm atrás da gente.
mas que a gente tem que estar preparado, então, né, nesse sentido, da gente entender o que está acontecendo, ter uma dimensão maior, mais complexa, mais inteligente, que vai abrir as portas para a gente ter uma vida melhor, uma escolha melhor, um compromisso melhor. Tá bom? Então, ele vai esmiuçar um pouquinho essas ideias. Então, a ideia principal do livro é a ideia de duvidar do óbvio. Então, é assim: quem não enxerga não sabe que não vê. E quem vê pensa que tudo que vê é o que é. Então, ele vai nos ajudar a fazer essa pergunta: será verdade que o que eu estou vendo de verdade é verdade verdadeira? O que eu vejo, será que é a única possibilidade? Então, ele vai dizer que o nosso aparelho sensorial, da visão, da audição, do tato, do paladar, tal, que a gente absorve as coisas que vão para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, através dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos é a porta de entrada do nosso mundo psíquico. Então, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo que é um recurso fantástico, ele pode ser um limitador, porque o que a gente vê pode não ser verdade, o que a gente ouviu pode ser uma meia-verdade, e não ser a totalidade da coisa. Então, ele vai dizer: então, vamos duvidar do óbvio, para a gente chegar numa camada cada vez mais profunda da realidade, das nossas questões, dos nossos problemas. Tá? Aí tudo, então, depende do olhar. O que parece óbvio é apenas uma forma que permite outras, muitas outras de pensar. Então, ele faz algumas brincadeiras, ele põe uns trocadilhos, umas pegadinhas, vamos dizer assim. Então, eu coloquei um exemplo para vocês verem. Então, é assim: um relógio que parou é melhor que um relógio que se atrase ou que adiante. O que é melhor? Um relógio que parou, um relógio que atrase ou um relógio que adiante, né? Como se fosse uma pegadinha. Então, a gente pode dizer, talvez apressado: é melhor um relógio que adiante, assim eu não chego atrasado no compromisso. É melhor um que atrase, porque eu estou com preguiça de ir em tal lugar. Sei lá, dependendo da nossa situação, nós vamos optar por alguma coisa rapidamente. Aí ele brinca que, se a gente pensar então bem, um relógio parado, pelo menos ele mostra a hora certa 2 vezes ao dia. Então, um relógio parado, que não teria valor nenhum, vamos dizer assim, ele acha um valor naquilo que não tenha valor nenhum. Então, ele faz essas brincadeiras, esses trocadilhos, para mostrar um pouco essa rapidez que a gente quer achar respostas para as coisas, né? Então, é preciso disposição para enxergar a manipulação dos enunciados. Então, o que parece óbvio não é muito óbvio. Então, para a gente não embarcar rapidamente nas certezas, tenho certeza disso, daquilo. A pessoa que é muito confiante e com muitas certezas, pode ser que ela seja muito apressada, muito impulsiva, e depois o resultado não é muito adequado, ela não sabe por que não foi uma boa solução. Então, esse novo jeito de olhar vai possibilitar a gente, então, avançar num jeito de olhar melhor para as nossas questões, os nossos conflitos. E aí ele vai colocar que existem ideias equivocadas que foram sugeridas para a vida da gente como verdades. Então, que quando a gente defronta com elas, a gente nem questiona mais isso, porque a gente acreditou que aquilo é verdade. Então, hoje em dia se estuda muito a questão das crenças limitantes,
as nossas ideias, como mudar o nosso pensamento, porque de verdade a gente vai ter que desconstruir, né? Muitas das nossas ideias, elas nos atrapalham, elas não nos ajudam a tomar decisões ou resoluções de problemas de uma forma melhor. Então, é como se a gente fosse fazer analogia aí com o computador, a gente tem que limpar um pouco esses arquivos que não servem muito e depois implantar novas ideias, novos parâmetros. Então, a gente vai reconstruir. Mas primeiro a gente tem que reformular ou desconstruir ideias muito enraizadas e que nos atrapalham. Então, ele vai dizer um pouco quais são essas ideias. Ele diz que a gente aprendeu que todo raciocínio lógico é a melhor forma de se chegar à verdade ou de resolver um problema. Então, que é importante a gente ter uma máxima objetividade para resolver as coisas. Então, isso é uma meia-verdade, ou é um pouco da verdade. É claro que nós vamos precisar usar a inteligência, o pensamento, pensar logicamente, objetivamente, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente não pode acreditar que é só desse jeito que a gente vai resolver as coisas, tá? Que existem outras dimensões que a gente vai ter que explorar. E que quem embarcar só numa resolução, vamos dizer, intelectual, objetiva, tudo, ela vai entrar por um caminho muito equivocado, tá? Então, ele fala que nós vamos ter que trabalhar com essa ideia de que é uma ideia, mas não é uma ideia completamente verdadeira, tá? Então, a gente vai usar esse termo, é uma meia-verdade. Outra ideia que a gente aprendeu é que a gente deve buscar a ordem, a uniformidade nas situações, nos problemas, nos conflitos. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma lógica, tudo tem um começo, meio e fim, tudo tem que estar de uma forma aí que nós vamos ver depois ali na outra. Queremos que as situações tenham previsibilidade, regularidade, controle, né? Esses são paradigmas que a gente tem na nossa mente de que tudo tem que ter uma ordem, uma uniformidade, tudo tem que ser previsível, não pode sair do controle, tudo tem que ter uma regularidade. Então, são situações que deixam a gente muito engessada, muito empobrecida, porque se a gente acreditar que a vida é assim linear, que tudo tem que avançar e ir por como se fosse um gráfico, uma reta subindo para o infinito, sempre para o bem. E a vida, a dinâmica da vida, ela é imprevisível, ela é incerta, ela não tem regularidade, não temos controle sobre tudo. A vida, se a gente for fazer um gráfico, ela tem momentos que a gente está numa situação favorável, depois numa situação problemática, uma situação um pouco mais estável, a gente fala, estou mais ou menos, eu estou bem, eu estou no inferno astral, a gente usa um pouco essas expressões para mostrar que a vida é assim, ela tem esse gráfico. E quando a gente quer buscar muita ordem, muita previsibilidade, muito controle, como a gente trabalhou no outro tema da outra aula, a gente entra em muito sofrimento, porque a gente quer que a vida funcione de um jeito e ela não funciona desse jeito. E ela não funciona com essa objetividade, com essa clareza que a gente gostaria que a vida tivesse, né? Não sei se vocês lembrem, acho que eu já falei, outros professores também falaram, para vocês recordarem que a nossa vida psíquica, apenas 5% da nossa vida psíquica é consciente.
e 95% está num mundo inconsciente. E hoje os estudos da neurociência já mostram que esses 5% já estão estudando que pode ser menos ainda, que pode ser apenas 2% do nosso mundo psíquico, a gente tem consciência deles. Então, isso é um dado científico, é real, isso já é muito estudado. Então, para a gente perceber que a gente não sabe quase nada, a gente não domina esse universo subterrâneo, vamos dizer assim, né, da nossa vida. E a gente fica buscando uma ordem, né, com muita objetividade, com muita consciência, né? Quando a gente fala para alguém, mas você não tomou consciência, a pessoa não sabe direito o que é isso, ela não entende o que é consciência sobre as coisas, né? Então, a gente tem que trabalhar esses conceitos dentro da gente que são extremamente difíceis para a gente mudar esse jeito de enxergar a vida. Mas quando a gente conseguir enxergar a vida e colocar mais leveza e achar que isso tem uma certa lógica, essa coisa que parece lógica, porque aqui a gente olhando, a gente vai achar que é quase um caos, né? Porque não tem ordem, não tem previsibilidade, tem incerteza, não tem regularidade. É o caos no sentido de que a gente não tem onde se apegar muito. E aí a gente tem que se apegar em outras dimensões, no nosso mundo objetivo, no nosso mundo subjetivo, no mundo emocional, no nosso mundo afetivo, no nosso mundo espiritual. A gente tem que se apegar nas outras dimensões humanas. E porque senão a gente vai sofrer muito. Porque a gente quer que a vida funcione de um jeito, mas ela não funciona do jeito que a gente deseja, tá? E o outro último que ele vai falar, que a gente quer sempre achar uma relação entre causa e efeito, causa e fato. Aconteceu isso por causa daquilo, está acontecendo isso por causa disso. A gente faz uma relação de causa e efeito muito rápida, como se fosse verdade, que aquilo está acontecendo por causa daquilo. Aí a gente tem que perguntar: será mesmo? Pode ser um dos motivos aquilo, mas não necessariamente a gente faz rápido essa relação de causa e efeito, tá? Então, essas ideias são ideias muito aprofundadas e muito difíceis, porque a gente está enraizado, mas vale a pena a gente prestar atenção, porque a nossa vida, quando a gente começa a mudar um pouco essa lógica, ela ganha uma amplitude. É como se você tivesse, sei lá, com uma miopia ou, sei lá, uma catarata, e enxergando meio nublado, enxergando meio esquisito, tudo. E quando você põe um óculos de grau adequado a você, você fala: nossa, que bacana, agora estou enxergando bem. E acho que quando a gente vai amadurecendo essas ideias, é essa sensação que a gente tem. Nossa, eu expandi, eu consigo ver os problemas, as coisas numa dimensão muito maior do que ela é. E aí a possibilidade de acertar, de não ferir a si mesma, de não ferir as pessoas, de conquistar mais bem-estar, se orgulhar de ter tomado decisões boas é muito maior, tá? Então, é bem importante, acho que esse raciocínio precisa ser trabalhado mais. Então, talvez mais para frente a gente amadureça um pouquinho melhor isso, tá bom? Aí eu coloquei de um outro livro para também a gente entender. Eu não sei se eu vou saber pronunciar direito, é o Werner
Heisenberg, não sei se é isso. Ele é um ganhador do Nobel de Física de 1932. E ele introduz na física o princípio da incerteza, que postula a impossibilidade de se saber ao mesmo tempo e com absoluta precisão a posição e a velocidade das partículas. Então, é um estudo na área da física e tal. E aí surge, então, esse conceito que é o indeterminismo. Então, esse conceito de indeterminismo, ele é roubado também para outras ciências. A psicologia também se apropria um pouco dessa ideia de que não é que a gente não sabe nada, mas a gente não tem certeza absoluta de muita coisa. Tanto é que quando a gente faz os relatórios psicológicos, a gente põe expressões do tipo parece que tal situação veio a ocasionar determinados distúrbios, tal. Então, a gente usa parece. A gente fala tais fatos, cita os fatos, sugere pelos fatos que a pessoa apresenta dificuldade disso. Tal situação leva a gente a acreditar que tal acontecimento tenha essa variável e aquela. Então, a gente coloca termos que não são assim precisos, mas não que seja totalmente duvidoso. Esse jeito da gente enxergar é só para mostrar que esse é o começo do jogo, vamos dizer, é a partida inicial. Por enquanto, eu estou vendo isso, por enquanto, eu estou percebendo isso. E que, então, eu percebendo isso, eu vou correr atrás de ver se as minhas hipóteses fazem sentido ou não, né? Então, por isso que usa esse termo indeterminismo. Isso é importante para a gente não fechar. Ah, fulano é isso, ele é ruim, ele é mau, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele é não sei o que e tal. Porque a gente usa esses termos fechados porque está embutido uma mágoa, uma raiva tal. Mas a gente pode ser mais cuidadoso de ter um olhar mais abrangente para o que está acontecendo, tá? Então, um olhar cada vez mais acurado. É preciso saber ser ignorante, romper certos impasses para não ir em busca de soluções rápidas e simplistas. Então, aqui, quando a gente usa o termo ignorante, a gente acaba usando muito um termo ofensivo, quase um xingamento. Aqui, ignorante de ignorar. Eu não sei sobre isso. Então, é melhor a gente não saber direito sobre isso, porque senão a gente vai ter certeza absoluta de uma determinada coisa e capaz de buscar uma solução muito rápida, muito superficial, muito simplista, e a gente está cheio de experiências que a gente já fez na nossa vida, nas pessoas que a gente gosta, e que se a gente toma decisões muito sem amadurecer bem, entender essa dinâmica, vai dar problema depois mais para frente, né? Então, precisamos investigar as nossas ignorâncias em vez de maximizar os nossos saberes. Então, em vez da gente falar, não, eu sei, eu conheço, eu sei a verdade, eu sou mais eu, aquela arrogância que muitas vezes a gente pode ter, e aí tomar
o pé pela mão, né? Como diz o dito popular. Então, vamos investigar as nossas ignorâncias e tentar ver se a gente consegue detectar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, quando a gente enxergar o enunciado óbvio de um problema, de um conflito, a gente tem que observar três coisas muito importantes: as contradições, os excessos e as omissões. Em todo olhar muito rápido e muito superficial, a gente não dá conta desses três elementos. Quais são as coisas que são contraditórias nessa fala, nessa situação? O que está exagerado, né? O que a gente está dramatizando, que a gente está exagerando, que a gente está subestimando, que a gente está omitindo. Então, para a gente fazer essas perguntas para a gente mesmo, se a gente estiver analisando uma questão nossa, tá bom? Por que podemos nos enganar? Né? Então, eu coloquei essa questão porque ela é muito estudada também na neurociência. Tá? A neurociência fala que a gente se engana muito com os nossos pensamentos e a gente acredita que é sempre verdade. Então, a neurociência vai dizer o seguinte, que os processos de pensamento, eles são fraudulentos e facilmente corruptíveis, existindo uma dimensão emocional e afetiva e não meramente intelectual. Então, isso que a gente está falando. Se a gente olhar só para uma dimensão racional, intelectual, a gente não está enxergando essas outras dimensões. Então, o que a gente pode estar pensando, ele é facilmente uma fraude, porque a gente está só olhando uma dimensão só, tá? E outra coisa muito estudada também é que quando a gente pensa, né, quando a gente lembra o nosso passado, ou coisas boas, ou coisas ruins, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está acessando essa memória, é sempre uma memória reconstruída que a gente fala. Sempre que a gente lembra das nossas experiências originais do passado, sempre a gente reconstrói interpretando. A nossa mente, ela faz esse movimento. E a história existencial da nossa vida, a história, ela está guardada ou ela está, vamos dizer, arquivada num lugar, entre aspas, morto, né? Morto, entre aspas, tá? Por quê? Porque o lugar da memória, ele tem que estar um lugar mais liberado. Fazendo a analogia do computador, como a gente recebe muito estímulo, muita informação o tempo todo, se essas memórias todas tivessem no mesmo lugar, a gente ia explodir, porque não ia caber tanta memória, tanta informação, tanta recordação. Então, ela vai para um outro lugar, né? Assim, explicando bem simples, vai para um outro lugar e fica depositado, entre aspas, morto. Quando a gente vai acessar essa memória e trazer para a lembrança atual, ela vem reconstituída e a gente vem com interpretação nossa de hoje em dia. Então, a ciência vai mostrar que quando a gente reconstrói essa memória, ou boa ou ruim, ela está cheia de distorções. Por isso, tanto na psicologia, a gente vai ouvir essas memórias, essas lembranças, essas recordações boas ou ruins, e vai reconsiderar elas dentro dessa lógica
de como funciona a vida psíquica, porque ela está distorcida. Não é que a gente distorce, a dinâmica psíquica distorce isso. Então, ela veio cheia de imperfeições, tá? Então, tanto esse ensinamento da neurociência, ela é muito estudada na psicologia, ela é estudada muito no meio jurídico também, para a gente entender como funciona, então, essas memórias, essas lembranças, essas depoimentos, né, que as pessoas fazem e tal. E então, quem estuda bastante isso, depois, se vocês gostarem dessa temática, é o Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, que várias de vocês conhecem. Ele estuda sobre como se constrói o pensamento e como que a mente trabalha com isso. Então, ele fala muito sobre isso nos livros dele, Inteligência Multifocal, como funciona a mente. Ele é um estudioso disso, desse processo. E então, depois, mais para frente, se vocês acharem interessante, a gente aprofunda um pouco melhor isso. E isso é importante a gente entender, porque como a gente acredita que aquilo é verdade, verdadeira, a gente se apega àquela historinha, de boa ou de ruim. Ai, aquele primeiro beijo daquele primeiro namorado era a coisa mais importante na minha vida, tal. Aí está reconstituído e a gente está interpretando. E aí, se a gente acredita que aquilo é verdade, fantasia em cima daquilo, e se apega àquelas projeções, tudo, ela impede da gente de viver outras relações boas ou viver outros afetos, outros carinhos de uma forma positiva. A mesma coisa também acontece do ponto de vista negativo. Ah, eu apanhei muito, eu sofri muito, tal. E aí, na hora de reconstituir essa memória, ela vem também interpretando com todas aquelas histórias que a gente criou na nossa mente, de dor, de mágoa, tal, vem na nossa lembrança e ela vem também com várias imperfeições e distorções. E aí a gente acredita que é verdade e vai ruminando essas ideias. E elas não criam nenhum significado depois. Então, a gente só fica trabalhando em cima de distorções e de imperfeições. Então, isso é bem importante e isso é muito estudado, até casos bem graves de abuso sexual, onde ajuda cada paciente, algum trauma muito severo, a fazer a reconstrução disso e a gente dar um novo significado para aquela dor. Então, tem trabalhos lindos sobre isso, baseado nesse mecanismo de distorção que a nossa mente faz, independente da nossa vontade. Não é a gente que faz isso. É uma mecânica automática, vamos dizer assim. Tá bom? Então, amadurecendo a nossa investigação. Devemos nos portar de forma a fazer do nosso eu mais um juiz do que um sábio. Então, fazendo uma analogia aí com a parte jurídica. Sua tarefa não é apenas julgar os fatos, mas principalmente verificar a integridade das testemunhas e das propostas apresentadas ao julgamento. É como acariar as testemunhas, remontar o caso a partir da perspectiva das diferentes partes. É preciso iluminar áreas de ignorância por meio da utilização de paradoxos. Então, vamos ver todas as contradições aí
das testemunhas, das nossas alegações, das nossas posições. Então, o meio jurídico trabalha muito com essas ideias. Em tese, deveria trabalhar com esse olhar bem apurado sobre os fatos, tá? Então, é um desafio, tá? Esse jeito de pensar, ele é muito usado também para treinamento dos mediadores de conflitos, porque os mediadores de conflito vão ter que ouvir as duas partes, é um vizinho, o outro reclamante, o marido, a mulher, os sócios, qualquer conflito, vão ter que ouvir as partes, não ouvir o que é aparente, o que é óbvio, ir atrás de tudo isso que a gente falou, ver essas histórias, essas contradições, esses excessos, essas omissões, ver, entender tudo isso para ajudar nessa conciliação. Então, é muito usado para treinar os profissionais que vão atuar nisso. E para a gente que não é profissional, assim, dessa área, para a gente da psicologia é fundamental, porque a gente escuta todos os lados, e para nós, enquanto pessoas, a gente também é bom ouvir todos os lados de nós mesmos, porque o nosso lado é assim, os pacientes falam, tem um lado de mim que quer fazer tal coisa. Aí tem um outro lado de mim que quer fazer isso. E um outro que quer tal, tal. Então, a gente ouve, então, vários lados dos nossos eus, vários lados de outras pessoas. Então, a gente poder estar aberto também para ouvir a gente, os outros, né? Erros que servem para promover o aperfeiçoamento. Então, nem todo erro vai nos levar ao fracasso. Se a gente souber aproveitar, os erros são completamente edificantes na nossa vida, né? Então, aquele que evita expor-se à vida, que se protege dela, rouba de si fundamentais instruções sobre si próprio e sobre a vida, que nenhum discernimento pode lhe oferecer. Então, essa trajetória que ele está propondo, de vasculhar nossa vida, de não se contentar com o óbvio, de rever os paradigmas, é um desafio. A gente tem que se arriscar na vida. Quando a gente não quer se arriscar, a gente vai nessas supostas certezas que a vida nos oferece e que às vezes são equivocadas. Então, a gente tem que se arriscar, se conhecer, ir atrás, ver se é verdade, não seguir o fluxo da maré. Se todo mundo está falando que vai fazer tal coisa, você que vai ver se quer ou não. E vai ter que lidar com o descontentamento de alguém que não acha bacana aquela sua postura, aquela sua ideia, e você tem que bancar aquilo, né? Então, tem que se arriscar nesse movimento, não é um movimento para fracos, é um movimento de corajoso, que eu estou aí na vida para usufruir, aprender tudo que ela puder me oferecer, né? E as duas principais áreas, então, de experiência humana é a gente ter cada vez melhor discernimento, para a gente se aproximar cada vez mais de uma suposta verdade. E um discernimento adequado, bom, amadurecido, ele faz a gente ter um compromisso melhor com a vida, com as pessoas, com a nossa situação. Então, se a gente for sem discernimento e decidir tudo rápido, a vida também vai cobrar umas respostas que depois a gente não vai gostar. Aí vai falar, não dou a sorte na vida, tenho azar, tenho dedo podre, Deus não está olhando mais para mim, esqueceu de mim, a gente fica se lamentando. Mas a gente às vezes se lamenta porque não quis fazer uma trajetória
de amadurecimento e de ter um discernimento um pouco melhor, esperar um pouco melhor para tomar decisões melhores, né? Então a gente também tem que assumir a responsabilidade, tá? E aqui para a gente terminar, não se iluda com o que está na superfície, na aparência, no aparente, no óbvio. E como o Newton é um religioso, um rabino, ele cita alguns versículos, muito pouco, porque ele não mexe com religião nos livros dele, embora ele tenha esse pano de fundo muito sedimentado, muito histórico, né? Ele não usa isso, mas ele coloca alguns versículos bem importantes. Então, ele colocou esse. Como em águas profundas está o conselho no coração do homem, mas o homem de sabedoria o tirará para fora. Então, acho que esse provérbio resume bem o que ele quis dizer, que as coisas não estão na superfície, vão estar nas águas mais profundas mesmo, no nosso autoconhecimento, no nosso mundo inconsciente, na nossa emoção, na nossa espiritualidade, ela não está ali na superfície. E que o homem, então, sábio, o homem de sabedoria, ele vai tirar isso para fora. Ele vai mergulhar um pouco nessas águas e vai tirar para fora esse conhecimento, esse conselho, essas informações. Então, eu acho que tudo, uma coisa leva a outra. É um conselho bíblico tão antigo, tão milenar, muito aproveitado. A filosofia fala disso, a psicologia fala disso, a espiritualidade fala disso, e então a gente tem que querer isso, querer estar num lugar mais evoluído, num lugar melhor, e com certeza a nossa qualidade de vida vai ser melhor, tá bom? Então, muito obrigada por hoje. Vamos nos ver à próxima aula e passem bem essa semana. Vão pensando, vão refletindo, vão caminhando, tomando sol, vão tentando se divertir da melhor maneira possível. Cante, borde, brinque, né? Cozinhe, façam coisas gostosas, prazerosas e pensem em tudo isso que eu dei de dica para vocês, tá bom? Fiquem bem, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.